Graça e paz, meus amados irmãos. Louvamos ao Senhor que podemos estar mais uma vez aqui. E hoje vamos dar então continuidade à campanha das 40 dias de oração. Hoje já é o 19º dia. E hoje, exatamente hoje, dia 13 de março. E hoje o devocional tem como título: Eu vou perseverar na batalha espiritual. Baseado em Efésios 6:18, que diz: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A batalha espiritual não termina quando o inimigo recua, mas continua enquanto houver fôlego em nós. Paulo encerra sua descrição da armadura de Deus, lembrando que o guerreiro cristão não luta apenas com espada e escudo, mas com joelhos dobrados e coração vigilante. A oração é a respiração da alma em meio ao ambiente. Sem oração, toda armadura se torna apenas teoria, uma vez que ela ativa o poder de Deus, sustenta nossa fé e renova a esperança quando as forças parecem se esgotar. Perseverar na batalha espiritual é compreender que a guerra não se vence com pressa. É uma caminhada de resistência, não de velocidade. É lutar mesmo quando não se vê o resultado imediato. Muitos desistem porque confundem silêncio com ausência de Deus. Mas o silêncio do céu muitas vezes é onde a fé se aprofunda. A oração perseverante não é a que exige respostas rápidas, mas as que se mantêm firme mesmo sem respostas visíveis, como os patriarcas fizeram em Hebreus 11. Paulo nos ensina a orar em todas as ocasiões, ou seja, na alegria e na dor, no cansaço e na celebração, nas vitórias e nas derrotas aparentes. Me lembro que no culto da minha ordenação, um dos pastores que orou por mim me disse: Jansen, ore em todo o tempo. E quando não tiver vontade de orar, ore o dobro. 10 anos depois de ouvir essas palavras, elas fazem muito sentido hoje para mim, do que o fizeram quando as ouvi pela primeira vez. A expressão orem no Espírito mostra que a perseverança não depende apenas de disciplina humana, mas da ação do próprio Espírito Santo em nós. Ele é quem inspira, guia e fortalece nossa intercessão. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, conforme Romanos 8:26, traduzindo ao Pai aquilo que nem conseguimos expressar. Perseverar, portanto, deixar-se conduzir por Ele, e permanecer sensível à sua voz e obediente ao seu impulso. O inimigo, ele conhece o poder da oração perseverante, por isso faz de tudo para distraí-lo. Ele tenta ocupar nossa mente com urgências, roubar o foco e semear desânimo. Quantas vezes começamos a orar com fervor e em poucos minutos somos invadidos por pensamentos aleatórios? É porque a oração é o terreno mais atacado na vida espiritual. Satanás teme o crente que ora. Jean Bunyan, autor do O Peregrino, escreveu: Satanás treme quando vê o mais fraco do cristão de joelhos. Ele sabia que a força do guerreiro está na sua dependência. A perseverança na oração também é um ato de amor. Paulo diz: Orem por todos os santos. O guerreiro espiritual não luta sozinho. Ele intercede pela igreja, pelos irmãos, pelos líderes, pelos missionários e pelos que estão feridos na batalha. A oração, que só pode por si mesma, é imatura. A oração que alcança o outro é madura e generosa. Quando intercedemos uns pelos outros, o Espírito Santo constrói entre nós uma rede de sustento invisível, mas poderosa. Uma igreja que ora unida
permanece inabalável, mesmo sob ataques severos. Perseverar é continuar lutando, mesmo cansados, é manter-se de pé quando outros desistem, é acreditar que cada oração lançada diante de Deus é uma semente plantada no invisível. Pode levar tempo para brotar, mas nenhuma oração sincera é perdida. Daniel orou por 21 dias até que a resposta chegasse, conforme Daniel 3, 12 e 13. Ele não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas persistiu e Deus o ouviu desde o primeiro dia. Perseverar é confiar que o céu não se esquece do clamor de quem ora. Há batalhas que não se vencem com força, mas com constância. A vitória espiritual não pertence aos mais fortes, mas aos que não desistem. O crente perseverante sabe que a oração é tanto a arma quanto o descanso. É o esforço e também o refúgio. Perseverar na oração é permanecer conectado ao trono, ainda que os ventos sejam contrários. O apóstolo Paulo foi um exemplo dessa perseverança. Mesmo preso, ele continuou orando e escrevendo cartas cheias de fé. Suas correntes não o impediam de clamar, ao contrário, tornaram sua comunhão com Deus ainda mais profunda. Ele sabia que a oração depende de circunstâncias favoráveis, senão que é meio pelo qual o poder de Deus se manifesta nas piores condições. Perseverar na oração é, portanto, declarar que Deus ainda reina, mesmo quando o mundo parece em colapso. A perseverança espiritual não é uma atitude passiva, mas ativa. É um ato contínuo de confiança, sustentado pela fé e movido pela esperança. Quando o crente persevera, ele se torna uma fortaleza inabalável em meio à guerra, não porque seja forte, mas porque está ligado à fonte da força. Perseverar na oração é lutar até o fim, com o coração rendido e os joelhos no chão. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda a graça para que possamos perseverar. Como temos visto aqui, é uma das maiores dificuldades do cristão, perseverar. Continuar orando, continuar lutando, mesmo que tudo pareça ao contrário, ou mesmo quando não vemos nada acontecer. Que Deus nos conceda graça, que Deus te conceda graça, para que você possa continuar perseverando em oração. E assim automaticamente estaremos fortes para vencer as batalhas espirituais que a cada dia são impostas na nossa vida. Vamos orar. Hoje nós queremos orar também pelos pedidos de oração. E nós temos hoje o pedido para que estejamos orando por um avivamento genuíno em nossas vidas. Por um avivamento fervoroso na liderança da igreja. Por um avivamento transformador em toda a igreja. Vamos orar. Sempre que possível, ore por nós. E assim como nós estamos, se é possível, queremos juntos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. E mais uma vez a Tua palavra nos leva a refletir a algo tão importante na nossa vida cristã, na nossa caminhada, a perseverança. Perseverar espiritualmente nada mais é do que estarmos fervorosos, de nunca desistirmos, mesmo quando o céu está em silêncio, mesmo quando as dificuldades são grandes. Precisamos continuar perseverando e crendo no agir do Senhor. Nos ajude, Pai, para que possamos perseverar. Oramos, Senhor, para que haja um avivamento em nossas vidas, porque tudo começa em nós. Ó Deus, que haja um avivamento pessoal, para que assim possamos, ó Pai, estar tão cheios de Ti e possamos estar transbordando, para que assim também o avivamento chegue nas nossas lideranças, Senhor,
nas nossas diretorias, que há tanta necessidade, Senhor. Que nossas diretorias, os nossos conselhos de nossas igrejas sejam avivados, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E automaticamente esse avivamento chegará a toda a nossa igreja. Pai, nós oramos por um movimento espiritual em nosso país, em nosso mundo, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia de tantas injustiças que nós vemos acontecer. Senhor, traga um avivamento, Pai, para que as pessoas possam se chegar a Ti, porque avivamento nada mais é do que as pessoas se achegarem a Ti, as pessoas se lançarem aos Teus pés e clamarem por Ti, Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por todos que estão acompanhando, Pai, por todos que estão orando por nós aqui em Cunha Porã, por todos que estão contribuindo no projeto Hora Feliz. Que a bênção do Senhor esteja de uma forma sobrenatural, Pai, fazendo triplicar todas as ofertas, todo o apedregamento, Senhor, que irmãos têm feito a esse projeto. Nós abençoamos cada um, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que a boa mão do Senhor continue sobre a sua vida, sua família. E se Deus permitir, estaremos aqui amanhã novamente. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.